A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos em Lages há mais de 100 anos. Claro que eu não, né? Porque eu estou há 5 anos aqui, mas a Igreja Presbiteriana atuando aqui em Lages há mais de 100 anos. Nós estamos nesse prédio bonito, prédio histórico, tombado pelo patrimônio histórico do Estado, pela Fundação Catarinense Cultura. E não é só um museu, há pessoas que vão lá, que cultuam, que trabalham, que levam o Evangelho a sério. Você é convidado para estar conosco, para conhecer esse edifício e para conhecer mais o Evangelho. Nós estamos na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro, em frente do Quero Café, ao lado do Cieja e também quase esquina com a Rua Correia Pinto. Você é convidado para estar conosco. Quando nós temos trabalhos, eu vou convidar você para os nossos trabalhos principais. Domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos um culto. Às 10 horas nós temos a escola dominical, onde nós dividimos as pessoas que estão lá por faixas etárias. Temos sala para as crianças, temos salas para os adolescentes, temos salas para os jovens, temos salas para os adultos. Você é convidado para estar conosco. E à noite, mais um culto ao Senhor às 19 horas. Qual a nossa principal característica? Nossa principal característica é estudarmos a palavra de Deus. Às vezes somos chamados da igreja fria, porque o nosso culto não tem tanta emoção, mas é um culto onde nós buscamos a Deus e pensamos muito. Então, você é convidado para estar conosco, para juntos buscarmos a Deus e juntos colocarmos nossa vida diante de Deus. Será um prazer ter você aqui conosco. E nós estamos no programa Semeando a Vida Eterna, que está no ar há quase 10 anos, aqui com a gente na Nova Era TV, explicando a palavra de Deus e falando sobre ela. E hoje eu queria conversar com você sobre um tema muito importante, sobre qual é a origem dos nossos erros, qual é a origem dos nossos problemas, qual a origem das muitas situações que nós passamos e acabamos errando. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso na palavra de Deus. Eu queria orar com você antes de nós lermos a palavra de Deus e pensarmos nela. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento onde nós podemos tirar do nosso dia para lermos a palavra de Deus. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, porque os nossos olhos estão fechados para a tua palavra, Pai. E que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para ler juntamente comigo Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 ao 15, que diz assim a palavra de Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Talvez você, como eu, já escutou muitas histórias desde que você era criança. Talvez você ouviu muitas fábulas. E eu quero relembrar aqui uma fábula que foi contada para mim quando eu era criança e que eu a tenho guardado no meu coração e que ajuda a gente a pensar um pouco desse texto de hoje. Está tendo um incêndio na floresta. E nesse incêndio os animais começaram a sair da floresta
ia passar o rio, porque eles falaram, desse outro lado do rio não vai ter problema nenhum. O fogo não vai chegar na gente. E ao passarem o rio, ao chegarem da outra margem do rio, viram que muitos animais já estavam ali, mas que faltava um sapo e faltava um escorpião para irem para o outro lado do rio. E o sapo, hora que estava pegando impulso para pular e nadar para o outro lado do rio, o escorpião virou para ele e falou assim: seu sapo, por favor, eu não quero morrer. O senhor é sempre tão gentil, o senhor é sempre tão atencioso com as pessoas. O senhor não poderia me dar uma carona? Porque eu vou morrer no fogo ou eu vou morrer na água, afogado. E o sapo virou para o escorpião e falou assim: não, o senhor é muito perigoso, o senhor é muito traiçoeiro. O senhor adora ferroar todo mundo com o seu ferrão da sua cauda e nós vamos morrer se o senhor fizer isso. E o escorpião virou e falou assim: não, meu amigo, você me fará um grande favor, eu vou te dever muito, a vida inteira por esse grande favor. Então não vou fazer isso. E o sapo virou para ele e falou assim: mas se o senhor sabe que se o senhor me ferroar, nós dois vamos morrer, né? E o sapo e o escorpião virou para ele e falou assim: sim, eu sei, mas pode me confiar em mim que eu vou me segurar. Eu não vou ferroar você. O sapo falou: então eu vou confiar em você. Entrou na água, o escorpião subiu nas suas costas e foi andando. O sapinho foi nadando, feliz. Faltando poucos metros para chegar na margem do rio, o escorpião vai lá e ferroa o sapinho. E daí o sapinho vira para ele e falou assim: mas por que você fez isso comigo, seu escorpião? Você prometeu que não faria isso. Eu sei, mas veio de dentro de mim, é mais forte de mim do que eu. Essa é uma história para a gente entender bem o que Tiago, irmão de Jesus, está falando para a igreja que tinha sido espalhada por toda a Turquia atual, por toda aquele parte da Grécia ali e um pouquinho do Egito. Ele fala para aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição por causa do nome de Jesus, por crerem em Jesus Cristo, e alguns estavam ali falando que eles estavam sendo tentados por Deus. E essa aí é uma questão muito séria dentro do cristianismo até hoje. A gente confunde muito provação com tentação. Provação é aquilo que Deus coloca na vida, são os obstáculos que Deus usa outras coisas para colocar diante de nós, para que a gente possa crescer e crescer na fé, confiarmos mais nele e nos tornarmos mais fortes em Jesus Cristo. É mais ou menos como você que vai para uma academia, você começa a pegar peso, começa a fazer os exercícios e o instrutor vai aumentando o peso devagarzinho para que você fique mais forte. Mas há outras coisas, há tentações, há coisas que nos levam diretamente para o pecado e não para que a gente cresça, que nos levam à destruição, nos levam ao pecado. O apóstolo Paulo e o apóstolo João nas suas cartas, dizem que nós temos 3 inimigos na nossa vida: o mundo, a carne e o diabo. Nós não temos Deus como inimigo que vai nos levar para o pecado. Isso aí não condiz com quem é Deus. E a gente sempre fala: não, Deus é fiel. Deus é fiel a mim, é claro. Não, a interpretação aí está errada. Deus é fiel a Ele mesmo, aos seus conceitos morais, às suas características morais, que a gente chama em teologia de os atributos de Deus. Deus é bom, então Ele não pode fazer nada que vá contra
a sua bondade. Deus é santo, então Ele não pode fazer nada que nos leve até o pecado. E daí a gente começa a ver aqui que é justamente sobre isso que Tiago está dizendo. Que o maior inimigo que eu e você temos é o nosso pecado. É ele que vai fazer com que eu e você caiamos em tentação. É o nosso próprio eu, é a nossa própria carne, são os nossos próprios desejos. E Tiago começa dizendo sobre isso no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus é santo, meu amigo. Deus não pode nos levar para o pecado. Deus pode até nos ter criado o homem e a mulher, lá em Adão e Eva, moralmente capazes de escolher entre o mal e o bem. Isso Ele fez. Mas Ele não conduz ninguém para o mal. Ele não leva ninguém para o pecado. Ele não leva ninguém para a morte. Isso iria contra a sua própria natureza. Isso iria contra si mesmo. E vamos dizer a verdade, nós temos algumas coisas nossas que nós não gostamos e não fazemos. Outro dia me perguntaram, o que você não gosta e não faz de jeito nenhum? E eu falei, eu não gosto e não faço de jeito nenhum mentir. Quando eu minto, todo mundo percebe que eu estou mentindo. Então é melhor eu não fazer. E daí falaram assim para mim, só isso, Paulo? Daí eu falei, não, eu também não faço, não gosto e não faço alguma coisa que eu não acredito. Hoje em dia, pensando nesse texto aqui, eu posso dizer, eu não faço e não gosto e não faço alguma coisa que vai contra mim mesmo. Deus é assim. E Ele não faz e não gosta de nos levar para o pecado. Mas o Tiago continua dizendo aqui para a gente, dizendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Tiago é muito claro, meu amigo, minha amiga. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E aí, abre-se aí uma opção de desejos que cada um de nós tem. E aqui eu vou começar citando a Bíblia. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. A primeira pessoa que cometeu um grande pecado, que a gente vê, foi Eva, que foi tentada por Satanás, que apareceu na forma de serpente para ela, dizendo que ela seria igual a Deus. Olha aqui o desejo e a cobiça por ser alguém maior do que realmente ela era. E Eva aceitou isso e falou assim, muito bem, eu vou aceitar e vou fazer isso. A segunda pessoa que eu quero citar aqui na Bíblia é uma pessoa que foi chamado pai da fé, que é Abraão. É assim que ele é colocado pelo apóstolo Paulo em Romanos, o pai da fé. E depois o pai da fé teve medo. Quando ele foi viver em dois momentos que ele foi para uma terra diferente, ele teve medo de ser morto, porque Sara era uma mulher muito bonita. E daí ele dizia uma meia-verdade. Mas vamos concordar aqui entre nós que uma meia-verdade é uma mentira inteira? Sara era meia-irmã dele. E ele chegava e falava assim, essa aqui é minha irmã. E oferecia Sara como esposa para o rei do lugar, para o chefe da tribo local. Ele era tentado pelo seu próprio pecado. Vamos dizer outro aqui que pecou claramente. Jacó, seu neto,
Jacó pecou, mentiu para Isaac e falou para Isaac que ele era Esaú. Arrumou até um pelo de animais para colocar sobre si, porque Esaú era peludo e ele não tinha pelos, porque ele queria receber a bênção que tinha sido proposta para seu irmão, porque o irmão era o primogênito. E na tradição do judaísmo, o primogênito tem sempre mais privilégios. Se você pensar e analisar o que a Bíblia fala, nós vamos ver ali Davi, caindo no pecado por causa da sua vontade e desejo sexual, quando ele devia estar na guerra, guerreando. Ele ouviu os seus líderes dizendo: não vá, fique descansando no palácio. Ele ficou descansando no palácio e viu Batseba tomando banho e achou Batseba linda. Seu desejo aflorou, ele foi lá, pegou, mandou trazer Batseba, teve relacionamentos com ela e ainda tentou cobrir o seu pecado, matando o marido de Batseba. Cada um de nós é tentado numa área, cada um de nós é tentado de uma forma, mas isso nasce do nosso próprio coração. É por isso que nós não podemos colocar a culpa nos outros dos erros que nós cometemos. Nós temos sempre opções de fazer ou não fazer alguma coisa. Mas se a gente deixa aflorar isso, produz o que o versículo de número 15 fala aqui pra gente. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Havia uma tradição dentro do judaísmo, dentro dos rabinos da época de Jesus Cristo, que adultério era simplesmente quando você fazia sexo com alguém ou quando você beijava alguém. Se você era casado, se você era solteiro, isso era uma fornicação. E Jesus Cristo trata sobre isso e fala assim: quando nós desejamos impuramente uma mulher, nós já estamos pecando, porque isso já tomou conta da gente. Nós não somos tentados e nós não somos levados ao pecado simplesmente pelos meios externos. Isso nos ajuda. Realmente isso nos ajuda. Se eu vou a um lugar que todo mundo está enchendo a cara, dificilmente eu vou me manter sóbrio. Há uma lenda por aí que é o motorista da vez. Eu não sei se você que é jovem ou você que vai para os jantares que é comum terem em Lages, principalmente na quarta-feira, se ainda há o motorista da vez. É aquele que não toma nada naquela semana para levar os outros para casa. Se ele consegue fazer isso, muito bem. Mas a gente vê que isso é quase que impossível, porque o ambiente também ajuda. Mas para aqueles que conseguem se manter puros, para aqueles que não conseguem se manter sem beber, é porque dentro dele não há vontade alguma de beber. Mas o desejo, a vontade de fazer o errado está dentro de nós. E daí a gente vê isso destruindo com as vidas. É isso que ele fala aqui, que o erro, o pecado, traz a morte. O que eu aprendo desse texto para mim e para você? É que muitas vezes eu quero colocar a culpa nos erros, dos meus erros, nas costas dos outros. Vou até repetir aqui para ficar mais bonitinho. Eu quero culpar os outros pelos meus erros. Na realidade, eu sou responsável pelos meus erros.
E eu não posso ficar culpando os outros, porque isso já havia dentro do meu coração e eu deixei aflorar. De propósito, eu não falei o que Deus disse para Caim, antes dele matar Abel. Deus falou para Caim: o teu pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Nós não podemos dar vazão aos nossos pecados, porque se no nosso coração há muita coisa boa, no nosso coração também há muita coisa ruim. E a gente não pode falar: Deus deixou isso acontecer na minha vida. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. Nós não podemos dizer que Deus permitiu que isso acontecesse. Por muito tempo, dentro da igreja evangélica, foi falado na vontade permissiva de Deus. Hoje em dia ninguém mais usa esse termo, porque permitir alguma coisa ruim na minha vida significa que era a mesma coisa se Deus visse eu subir numa escada para subir num bambuzal, com esse pezinho aqui que eu tenho, para me apoiar e ficar me segurando no bambuzal, nas taquaras, como dizem aqui na nossa região. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual taquara que vai aguentar um homem do meu tamanho e do meu peso? Nenhuma. E se Deus deixasse eu fazer isso e visse isso e não falasse nada, ele estava sendo conivente, ele estava sendo cúmplice disso. E Deus não é. Nós somos tentados pelo nosso próprio erro. Não foi Deus que permitiu. Deus dá os seus conselhos, Deus mostra a sua vontade para nós e fala: siga isso que você vai ser feliz. Cabe a gente parar, ouvir e seguir isso. A terceira lição que eu tiro aqui é que os meus erros, os meus pecados trazem destruição para a minha vida e para a vida dos outros. É impossível um erro meu não afetar todo mundo que está ao redor. E a gente precisa entender isso. Qual a solução para isso? Primeiro, domar o nosso coração. É difícil? É, mas nós precisamos. A segunda, prestar atenção. Antes de decidir alguma coisa, será que isso vai trazer o bem ou o mal para mim e para quem está ao meu redor? Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra nos mostra a Tua vontade para nós. Que o Senhor faça com que a gente entenda que nós somos responsáveis pelos nossos erros e pelos nossos pecados. E que a gente possa, Senhor Deus, pensar bem naquilo que nós vamos fazer antes. Que a gente não culpe ao Senhor, mas que a gente entenda que o Senhor é bom e que o Senhor nos ensina o que devemos fazer. Cuida das pessoas que estão ouvindo esse programa, abençoa-os, protege-os, Pai. Cuide da nossa cidade que tanto carece de Ti, do nosso estado e da nossa nação. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor. Me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração. Venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor,
meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Com coração venho adorar. Minha